Glória a Deus, amém. Irmãos, vamos para a palavra do Senhor, vamos orar inicialmente. Vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã de domingo, nessa escola bíblica dominical, para aprendermos mais de Ti. Senhor, eu me coloco diante de Ti nesse momento. Tira todo o meu eu, tira toda a vaidade, tira toda a prepotência, arrogância. Mata a minha carne, Senhor, e que o Teu Espírito venha falar com a Tua igreja aquilo que o Senhor quer nesta manhã. Abençoe os meus irmãos, abre o seu coração e a sua mente, em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, qual é a lição de hoje? Número 5, a lição de número 5. A lição de número 5, a justiça do cristão. Uma lição bastante importante, e nós vamos aprender algumas coisas aqui nessa manhã. Amém. Você está com a sua revista aberta, vamos ler aqui. Qual é o texto básico dessa lição? Se encontra na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20. Vamos ler? 5, 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei em que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Texto devocional no livro de Salmos, capítulo 37, 27 a 31. E o versículo-chave dessa lição está em Mateus 5, 20, que quer dizer, vamos ler todos juntos, vamos? Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Amém? Podeis tomar seus assentos. Glória a Deus, aleluia. A partir dessa lição, será possível o aluno, será capaz de saber três coisas aqui. Discernir a justiça na pessoa de Deus, de Jesus. Desejar cumprir as leis sociais, entendendo, entretanto, que a justiça humana é falha. E cumprir as leis de Deus na dependência de Jesus. Amém? Após essa lição, cada aluno poderá discernir esses tópicos que nós lemos aqui. A justiça do cristão. Jesus demonstrou que a sua justiça, é o primeiro princípio de todas as demais virtudes do homem, como amor, bondade, compaixão, que surgem como consequências da justiça de Deus. Jesus Cristo é justo, Ele é perfeito, Ele é Senhor, e Ele veio ao mundo não para abolir a lei dos homens, Ele veio ao mundo para aperfeiçoar, para melhorar, Ele veio ao mundo para que o povo pudesse entender os princípios da lei de Jesus, que são os 10 mandamentos. E Ele veio aprimorar isso aqui na terra. Nós fazemos aqui uma pergunta: o que é praticar a justiça segundo a Bíblia? Praticar a justiça significa agir honrosamente com Deus e com outras pessoas. O Senhor nos deixou leis. O Senhor Jesus nos deixou princípios enquanto Ele palmilhava aqui por essa terra. Jesus é o nosso modelo a ser seguido como pessoas, como indivíduos aqui nessa terra. O Senhor Jesus viveu como homem aqui nessa terra, mostrando que é possível viver os princípios do Senhor enquanto estamos aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Agimos honrosamente com Deus ao andarmos humildemente com Ele. Se nós formos humildes,
se nós não formos arrogantes, prepotentes, orgulhosos e vaidosos, se nós não queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas se nós nos humilharmos diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, se nós cumprirmos com os seus mandamentos que Ele nos deixou, e os seus mandamentos não são pesados, é possível de se seguir, é possível de se praticar, mas precisamos ter a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor, precisamos da graça de Jesus para cumprirmos com esses mandamentos. Pela nossa própria força, nós nunca teremos condições de chegar lá. Nós somos falhos, nós não conseguimos atingir os nossos objetivos sozinhos. Amém? Agimos honrosamente com outras pessoas ao amarmos e demonstrarmos bondade para com as pessoas. Jesus nos deixou o principal mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Nós precisamos praticar esse amor. É possível praticar esse amor hoje? É possível praticar esse amor hoje? É possível. Como diz o nosso pastor, depende, mas é possível. Se depende só de nós, depende única e exclusivamente de mim, eu amar o divino, a Kate, amar a minha esposa, amar a minha filha Glória, amar o diácono Gonçalo, depende de mim. Eles não são perfeitos e muitas vezes eles vão me atingir e me machucar, mas eu preciso amá-los, porque a lei do Senhor diz que eu tenho que amar o meu irmão como a mim mesmo. Amém? Independente do que o meu irmão faça para mim, eu preciso amá-lo, eu preciso ser leal com ele, eu preciso ser justo com ele. Amém? O que a Bíblia ensina sobre discernimento? Para ter prudência e discernimento, é preciso ser simples como as pombas. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as pombas, simples como as pombas, mas temos que ter cuidado com o inimigo. Astutos como as serpentes. Amém? Nós devemos ser simples. Nós devemos usar da nossa simplicidade, da nossa humildade, e nos dias de hoje isso é muito difícil, nós praticarmos a humildade, é muito difícil nós convivermos com pessoas que são orgulhosas e prepotentes e que estão constantemente nos machucando, pisando no nosso calo. Mas Jesus diz que nós devemos ser humildes, nós devemos orar por essas pessoas, nós devemos interceder por essas pessoas. É possível. Então, não é revidando da mesma forma como as pessoas vêm nos acusando, nos machucando, pisando em cima da gente, que nós vamos conseguir ser felizes e que vamos conseguir ser melhor que eles. Não, nós temos que ir com o amor de Cristo, aquele amor que Jesus nos ama, aquele amor que Ele demonstra por nós. É esse amor que nós temos que ter com os nossos irmãos. Amém? Quanto mais complicados nós formos, menos prudentes nós seremos. Quanto mais nos enchermos de orgulho, de soberba e complicações, mais dificuldades teremos em discernir o que é certo do que é errado, o que convém do que não convém. Se nós formos orgulhosos, e aqui tem uma pessoa que foi extremamente orgulhoso, prepotente e arrogante. Eu tive muitas perdas na minha vida por esses fatores: orgulho, vaidade, prepotência e arrogância. O Senhor me tirou muitas coisas, eu tive muitas percas importantes, dolorosas em minha vida, porque eu não tinha humildade. Diz um ditado que você quer conhecer um homem, dá a ele poder, aí você vai conhecer verdadeiramente o homem. E essa pessoa que sou eu, vocês, a igreja que está aqui não me conheceu há 10 anos atrás quem eu era. Vocês não têm ideia de quem eu era. Extremamente arrogante e prepotente. Eu machucava as pessoas, eu machucava quem estava perto de mim. No meu trabalho eu era prepotente e arrogante.
Eu era muito correto profissionalmente. Eu não aceitava erro, eu não aceitava nada errado. Mas eu não sabia me dirigir aos meus funcionários, a falar com amor, a falar com carinho. Eu era estúpido. Eu passava vergonha na minha família, porque eu viajava muito. Quando chegava em casa, saía com as minhas filhas e a minha esposa para jantar fora. Era o tempo que a gente tinha. E chegando nos restaurantes, se eu tivesse nervoso, cansado, alguma coisa, eu gostava de tomar Coca-Cola naqueles copos liso, grande. E lá no sul tem um costume daqueles copos pequenos, americanos, que se chama. E eu pedia para o garçom, por favor, traz um copo grande com gelo, limão, alguma coisa assim. Se o garçom demonstrasse má vontade para comigo, se eu percebesse que o garçom, de alguma forma, não gostou de ter pedido isso, batesse um copo, batesse um talher, alguma coisa, ele chegava na minha mesa, colocava os copos, imediatamente eu pegava o copo e erguia contra a luz. Se existisse a marca dos dedos dele, eu falava, chama o garçom. É só para vocês entenderem quem eu era. É daí para mais. Então, como é que Deus vai trabalhar com isso? Deus precisa tirar isso de nós. Ele precisa nos curar. Ele precisa nos deixar humildes. Você está rindo porque não é com você, né? Mas passei pela fornalha, passei pelo deserto, até que o Senhor Jesus me transformou. Amém? Glória a Deus. Tem muitas coisas que ainda precisam ser transformadas. Mas eu creio que estamos chegando em casa e que no momento certo o Senhor vai tirar tudo ainda o que resta. Segundo, desejar cumprir as leis sociais. O primeiro foi discernir a justiça na pessoa de Jesus. Segundo, desejar cumprir as leis sociais, entendendo, entretanto, que a justiça humana é falha. A justiça como virtude completa é representada pela lei, pois a lei bem elaborada é justa e direciona a conduta dos homens à prática de atos virtuosos. As leis dos homens, elas são criadas, e normalmente elas são criadas por pessoas que nos dirigem, os governos, os governadores, os presidentes, os deputados, é que criam leis para nos governar. Mesmo assim, sendo pessoas que criam leis, o ser humano precisa de leis para poder conviver numa sociedade. Já pensou se não existisse uma lei do trânsito, por exemplo? Um ia andar a 40 por hora, o outro ia andar a 140 por hora. Não existe lei, não existia lei. Então, para que haja uma situação regular, onde possamos viver como cidadãos, com tranquilidade, em paz, nós precisamos que as leis sejam criadas sim, que as leis sejam elaboradas. Para isso, nós elegemos os nossos governantes, os nossos presidentes, os nossos governadores, os nossos prefeitos, para que as leis sejam criadas. Muito embora, ultimamente, tem sido uma verdadeira vergonha e uma catástrofe, porque essas pessoas inescrupulosas que criam essas leis, estão criando leis em benefício próprio. O Senhor já nos alerta sobre isso. As leis muitas vezes não são justas, elas são injustas. Muitas vezes elas nos colocam uma sobrecarga em cima das nossas vidas, quase que impossível de carregarmos. A lei humana, ela é falha, muito falha, e principalmente nos dias de hoje, ela é muito complicada. Amém? O homem que obedece à lei é justo e virtuoso. Todas as leis que foram criadas por Deus, nós devemos cumprir rigorosamente, conforme o Senhor nos determinou e nos ensinou, e é possível chegarmos lá. Todas as leis que os homens criam, nós como cidadãos dos céus, como pessoas virtuosas que nós somos, nós precisamos cumprir essas leis. Embora que muitas leis
é muito complicado você cumprir. Por exemplo, o que está acontecendo agora na nossa nação, incentivando a ideologia de gênero. Como é que você, um cristão, não pode, nós não vamos apoiar e nós vamos combater isso incessantemente. A implantação do comunismo no Brasil, nós não vamos apoiar e nós vamos combater isso incessantemente como igreja. Amém? Porque nós temos a lei do Senhor Jesus, a lei de Deus para prosseguirmos e para sermos abençoados e para vivermos em paz. Diante disso, nós precisamos pregar a palavra para essas pessoas. Nós precisamos fazer com que essas pessoas conheçam a lei do Senhor, que elas estejam atentos à lei do Senhor e, se não obedecer, as consequências que eles irão ter. Amém? Glória a Deus. O que é justiça? Justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu. É virtude de dar a cada um o que é seu. Eu preciso dar ao divino aquilo que está em meu poder e que depende de mim, conceder a ele o que é direito dele. Eu preciso dar à igreja o que é direito da igreja ouvir, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, o caminhar com o Senhor Jesus. É obrigação minha de dar, eu não posso reter a informação que eu tenho para dar a vocês o melhor. Eu não posso reter a informação que vai te prejudicar. Eu tenho que fazer as coisas para ser um homem virtuoso, um homem obediente ao Senhor, um homem que ama as pessoas, um homem que está no corpo de Cristo e que faz a vontade do Senhor. Nós precisamos abençoar tudo. Nós não podemos negar amor, nós não podemos negar estender a mão para os nossos irmãos e socorrê-los na angústia, na dor. Termos sempre uma palavra para consolá-los, para ajudá-los, para apresentar a salvação através de Jesus Cristo aos nossos irmãos. É obrigação minha, é virtude do Espírito Santo poder ajudar a cada um. Ferir a lei de Deus resulta em punições na vida eterna, castigos espirituais. O Senhor nos deu lei para ser cumpridas. Basicamente, as leis do Senhor Jesus são os 10 mandamentos. Se nós conseguirmos colocar em prática os 10 mandamentos que o Senhor deixou para nós, nós herdaremos os céus com certeza. Nós não teremos problema nenhum de chegar aos céus. Mas a interpretação dessas leis, elas têm que ser estudadas com muito carinho, com muita dedicação, com muita visão, com muita sabedoria. Por exemplo, o mandamento que diz que você não deve adulterar. Ok, eu não adultério, eu não vou praticar o ato de adultério. Mas se eu olhar para uma mulher com um olhar impuro, desejando, cobiçando, eu já adulterei em meu coração. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos saber o significado desses 10 mandamentos na sua totalidade. Nós precisamos estar constantemente estudando a palavra do Senhor para que possamos aprender realmente o significado das leis do Senhor. Amém? Já a lei humana é preceito estabelecido pelo conjunto dos cidadãos ou por sua melhor parte. As leis humanas, é aquilo que nós já falamos, elas são criadas para nos dirigir. Elas são criadas para nos conduzir. Imagine uma cidade como Anápolis, onde não existe lei. Cada um faz de acordo com a sua própria vontade. Faz a sua lei de acordo com a sua própria vontade. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos nos degladiar, nós vamos nos matar um ao outro. Não vai existir paz em nosso coração, não vai existir paz em nossa família. Porque nós somos carnais, nós somos, ainda existe em nós a carnalidade que ela precisa ser vencida. Então nós precisamos, diante da lei dos homens, cumpri-la. Por exemplo, tem declaração de imposto de renda.
E eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo sobre esse fato, na declaração de imposto de renda. O imposto de renda, todos sabem, ele vem deduzido na folha de pagamento. Ele já vem deduzido lá. Eu tinha um advogado que eu fiz amizade com ele quando cheguei em Anápolis, e esse advogado que fazia a minha declaração de renda. E muitas vezes, além do valor que eu já havia descontado na folha de pagamento, eu tinha mais um montante para ser pago, porque eu não tinha os recibos necessários para abater aquele imposto de renda. E dava um valor alto, era um valor significativo. E esse advogado tentava me induzir, falou: Cleomar, pelo amor de Deus, eu arrumo para você aqui recibo, não se preocupa, eu consigo, porque da mesma forma, tem pessoas que são profissionais liberais que têm que declarar seu imposto de renda e não deram recibo, precisam dar. Eu falava para ele assim: não aceito isso, o que é meu, o que é dos outros, o que é do governo, é do governo. Se alguém estiver fazendo alguma coisa errada aqui, vai ter que prestar conta a alguém, em algum dia vai ter que prestar conta para alguém. E eu nunca aceitei isso. E ele balançava a cabeça e ficava indignado, falou: cara, você vai jogar fora tanto dinheiro? Eu falei: não tem problema, não é meu. Essa lei foi criada e eu preciso cumprir essa lei. Então, cumprir a lei dos homens depende de cada um de nós, do seu compromisso, da sua vontade. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente. O que é cumprir a lei de Deus? Somente aquele que se julga totalmente dependente de Deus, aquele que é humilde e reconhece a sua insignificância, que está disposto a se entregar à vontade de Deus, é que verdadeiramente poderá experimentar do aconchego que está debaixo das asas dos braços do Senhor. É quando você reconhece a sua total dependência de Deus. Amém? Cumprir a lei de Deus, com a nossa natureza pecaminosa, eu diria para você que é impossível. Para cumprir a lei de Deus, nós precisamos estar na dependência total do Senhor. Nós precisamos nos sentir debaixo das asas do nosso Deus. Nós precisamos nos sentir guardados por Ele, amparados por Ele. Nós precisamos sentir a cada dia a sua presença em nossas vidas. Deus é maravilhoso, Ele nos ajuda, Ele está conosco, Ele nos mostra quando estamos prestes a errar, Ele nos mostra que caminho a seguir. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos reconhecer a nossa insignificância diante de Deus. Nós não somos nada. Nós somos alguém hoje pela misericórdia do Senhor Jesus. E nós somos alguém hoje quando nós nos encontrarmos na presença, junto do corpo do Senhor Jesus. Independentemente, nós não somos nada. Independentemente, você não vai conseguir fazer a obra do Senhor. Independentemente, você vai chegar nos céus, tendo feito boas ações, tendo feito coisas maravilhosas, ajudando o próximo, estendendo a sua mão aos necessitados, e vai chegar na presença do Senhor e vai dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tanta coisa, e você vai ouvir do Senhor: afasta-te de mim, que eu não te conheço. O corpo do Senhor, Jesus Cristo vai buscar a sua igreja, o corpo do Senhor, e se não estivermos ligados ao corpo do Senhor, nós não vamos a lugar nenhum. Amém? Glória a Deus. Muitos de nós não conseguem se achegar a Deus e vê-lo como Pai. São muitas situações e circunstâncias que levam uma pessoa a não ter uma relação de pai e filho com Deus. Muitos até veem Deus como um Deus castigador ou alguém inatingível. Muitos de nós, pelas circunstâncias que nós vivemos, circunstâncias essas que nós mesmos procuramos fazer, viver, porque nós erramos, porque nós pecamos, porque nós fazemos coisas erradas, circunstâncias que nós criamos que desagradam o Senhor.
Nós nos sentimos muitas vezes abandonados por Deus. Nós só queremos cobrar de Deus a sua bênção, a sua proteção, a sua direção, mas nós não conseguimos. Deus muitas vezes não nos responde. Por quê? Porque tem alguma coisa errada que nós estamos fazendo que não está agradando a Deus. E evidentemente, Ele não vai abençoar alguém que está fora dos seus mandamentos, praticando leis que não foram eles que deu. Precisamos estar sempre diante do Senhor. Precisamos estar diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus nos vê como filhos e deseja que nos acheguemos a Ele como filhos que têm um pai companheiro, um herói protetor. Amém? O Senhor, Deus, foi que nos criou, que nos formou, o Senhor que nos escolheu lá no ventre da nossa mãe, quando nós fomos gerados lá, Ele já tinha o final da nossa história escrita. Foi Ele que fez tudo. E é por Ele que nós estamos aqui nessa manhã, ouvindo a sua palavra. É por Ele, somente por Ele, que você está aqui. Ele tem planos maravilhosos para você. Ele tem coisas maravilhosas para você. Mas muitas vezes nós nos sentimos rejeitados por Ele. Muitas vezes nós oramos e parece que sentimos que Ele não está ouvindo a nossa oração. Parece que a nossa oração não passa do teto. Parece que existe um teto de bronze. Mas Deus está aqui sim. Ele está te vendo. Ele está te assistindo. Ele está sondando você. Ele está, quem sabe, angustiado, dizendo: filho, estou aqui. Não é por aqui, é por ali. Amém? Que nós possamos nessa manhã pensar sobre isso. Ele nos vê como filho e Ele quer nos abençoar. Qual é o pai que maltrata seu filho? Qual é o pai que não ama seu filho? Que não quer abraçar seu filho, cuidar dele, dar o melhor para ele? Precisamos pensar nisso. Enquanto você se julgar suficiente, capaz, poderoso e sábio, não haverá um agir de Deus em sua vida. Enquanto formos prepotentes, arrogantes, enquanto formos inteligentes o suficiente para não dependermos de Deus, Ele não vai agir na nossa vida. Amém? A lei de Jesus é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a mim mesmo. Como um bom judeu, Jesus nunca negou a lei. Aleluia! Glória a Deus. Então tá bom, vamos lá para a lição. Aqui nós temos 3 grupos. Grupo 1, o que acontece quando as normas familiares não são cumpridas pela família? O que acontece quando nós não praticamos as normas de Deus na nossa família? A nossa família vai virar um peteco, ela vai virar um caos. O Senhor que instituiu a família, o Senhor que criou a família, o Senhor que deu poderes para a família que Deus criou é uma extensão da sua casa, é um projeto do Senhor, e nós devemos, como família, vivermos na presença do Senhor. Como família, nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar de tudo o que nós vamos realizar. Os nossos filhos têm que olhar para nós e sabermos e aprender de nós os princípios do Senhor. Eles têm que olhar para nós e saber que nós estamos vivendo temerosos da mão poderosa do Senhor se nós errarmos. Amém? Deus criou homem e mulher para que o homem faça a mulher feliz. E Ele criou a esposa para fazer o homem feliz. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer a minha esposa, Sônia, feliz. E eu tenho que pagar esse preço, eu preciso fazer ela feliz. Consequentemente, ela vai estar fazendo tudo para me fazer feliz. E assim é onde realmente pode-se dizer que há uma fusão, uma carne só. O meu primeiro casamento foi até que a morte nos separe, literalmente. Foram 39 anos e meio de casado. Nós íamos fazer um evento de 40 anos de casado.
mas foi até que a morte nos separe, verdadeiramente. Amém? Então o Senhor criou a família para que sejamos felizes como família, para que possamos ter ali uma igreja, filhos obedientes, respeitadores das leis, tementes ao Senhor, tudo de acordo com a orientação que o Senhor tem nos dado. A nossa família é a extensão do reino de Deus aqui na terra. Se nós tivermos condições de criar a nossa família, os nossos filhos na presença do Senhor, nós teremos galardões do céu. Amém? Grupo 2. O que acontece quando as leis não são cumpridas pela sociedade? Quando as leis não são cumpridas pela sociedade, as leis dos homens, a sociedade vira um caos, a sociedade vira um desespero, porque se existe o desrespeito à lei, se eu desrespeitar as leis, você desrespeitar as leis, ninguém consegue legislar esse país, essa cidade, essa nação. Por isso as leis são formadas. E nós, como homens virtuosos, cidadãos dos céus, nós precisamos respeitar as leis de Deus, mas também as leis dos homens. Evidentemente que as leis que são desonestas e injustas, nós vamos questionar e nós vamos rebater e nós vamos estar literalmente nos opondo àquilo que querem empurrar goela abaixo das nossas vidas, que é o que está acontecendo hoje no nosso governo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Amém? O que acontece quando a igreja de Deus não cumpre as leis divinas? É outro problema. Foi Jesus que instituiu a sua igreja. Jesus iniciou a sua igreja com os 12 apóstolos. Foi a sua primeira igreja. Com os 12 apóstolos ele teve muitos problemas, inclusive um traidor que o levou à morte. Depois, lá para frente, ele instituiu mais 70 homens para irem pregar e falar do amor do Senhor. Capacitou esses homens, dando poder para pisar cabeça de serpentes e escorpiões. Era o crescimento da igreja do Senhor. E o Senhor quer que nós cresçamos como igreja. O Senhor quer que, no mínimo, eu pregue para minha família com meu exemplo, com minha maneira de viver, de ser, e que eu seja um exemplo para os meus filhos, que eles possam vir em mim uma pessoa de caráter, de confiança, de honestidade, de respeito. E assim deve ser a família cristã. Todos nós temos compromisso, todos nós temos comprometimento de levar a nossa família aos pés da cruz. Amém? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Na palavra do Senhor, nessa revista, nós temos aqui o cumprimento, a lei de Cristo, a lei e Cristo, que é Mateus 5,7. Mateus 5,7 nos diz que não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Existia a lei dos fariseus, dos hipócritas, dos homens religiosos da época, que eles eram terríveis. Esses homens judeus, esses homens criavam leis para subjugar o povo. Eles faziam leis que nem eles próprios poderiam realizar. E eles se sentiam os senhores de si, se sentiam os religiosos da época. Eles se sentiam que eram deuses aqui na terra. E foi bastante difícil. E foi para isso que o Senhor Jesus veio, para corrigir isso. E aqui nós vamos ver, primeiro tópico aqui, a lei e Cristo. Vocês podem ver aqui na sua revista que tem. Jesus, nessa afirmação, parece ter 3 pensamentos em mente. Primeiro, cumprimento. Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la, a lei.
Os judeus estavam muito preocupados com a suposta atitude de Jesus em relação ao Antigo Testamento. Eles sentiam que Jesus estava ensinando uma nova doutrina e demonstrando uma nova autoridade. O Evangelho de Marcos 1,7 diz isso. Naturalmente, estavam preocupados com a relação entre a autoridade de Jesus e a autoridade da lei de Moisés. Eles estavam contradizendo a palavra de Deus do Antigo Testamento. Por causa disso, Jesus declarou com veemência: não penseis que vim revogar a lei, os profetas, vim para cumprir. Amém? Os 10 mandamentos existiam, as leis dos homens existiam, existia uma infinidade de leis que era impossível você colocar em prática todas as leis que os gentios, que os escribas colocavam peso sobre os cristãos da época, sobre os judeus da época. Era impossível, extremamente impossível. Eles próprios, eles não conseguiam viver aquilo que eles estavam ensinando o povo. Os judeus iam para as portas das sinagogas e se punham de pé a orar e falar com Deus para aparecer para as pessoas, para se dizer que eram santos, que eram perfeitos, que eles eram os religiosos da época. Mas Jesus veio não para acabar com isso. Jesus veio para aperfeiçoar a lei. Amém? O próprio Jesus disse: eu não vim para subjugar a lei, para acabar. Eu vim para mudar. Eu vim para aperfeiçoar. Glória a Deus. Tópico 2. A interpretação. Jesus traz a interpretação correta da lei e a cumpre. Aleluia. E cumpre de forma prática e justa. A evidência disso está nos versos seguintes, que ele dá como exemplo da eficácia da lei, versículos 21 a 47. Com isso, estabelece que a lei é boa, pura e santa, mas que os escribas formularam interpretações opcionais de formas convenientes às suas limitações. Dessa forma, eles ainda poderiam ser vistos como exemplo de justiça. Jesus quebrou esse conceito, revelando a realidade das motivações dos religiosos da época. Ele não nos ensina a sermos mais escrupulosos na observação literal, mas a penetrarmos na verdade, na verdadeira vontade de Deus entronizada na lei. Aleluia! Glória a Deus. Nós vimos que Jesus não veio então abolir a lei, mas cumpri-la. Jesus, enquanto esteve junto com os judeus, com os escribas, ele sempre foi perseguido por pessoas maldosas que não queriam deixar que ele cumprisse a missão que foi dada por Jesus. Ele sempre foi perseguido, ele sempre foi maltratado. Por quê? Porque Jesus, quando começou o seu ministério na terra, com 30 anos de idade, ele começou a pregar a palavra do Senhor, a palavra de salvação. E ele começou a realizar grandes milagres, curas, libertação. E ele começou a ir ao desencontro do que os escribas e fariseus estavam pregando. Por exemplo, escribas e fariseus diziam na sua lei que não poderia se trabalhar no sábado, que era proibido fazer qualquer atividade no sábado. Mas Jesus com seus apóstolos foram colher espigas de trigo para comer no sábado. E ali já começa uma guerra, já começa a perseguição ao Senhor Jesus. Muitas coisas que Jesus fez no sábado, curou no sábado, restaurou a vista aos cegos, curou enfermos, expulsou demônios nos sábados. Tudo que era proibido pela lei dos escribas e fariseus. Tudo isso não podia ser feito, mas Jesus quebrou todos esses princípios. Jesus
iniciou esse ministério realizando grandes feitos, grandes milagres dessa forma, e por isso foi perseguido. Seus adversários usam de uma arma muito convencional que se chama tradição. Essas pessoas eram tradicionais, eles eram terríveis. Eu morei no Rio Grande do Sul, não sou gaúcho, mas eu morei lá 13 anos. Misericórdia. Não existe um povo mais tradicional do que gaúcho. Eles acham que eles não são Brasil. Eles acham que são melhores do que o Brasil. Eles acham que defende a história, existe até um movimento para que o Brasil seja dividido, de São Paulo para baixo seja um país, e de São Paulo para cima seja outro. Eles são bairristas, eles são tradicionalistas, só eles são certos, só eles são corretos, só a palavra deles tem valor, só eles são inteligentes, só eles sabem. Eu convivi 13 anos no Rio Grande do Sul dessa forma. Eu amo os gaúchos, eu sou apaixonado por eles e eu gostaria de voltar a morar lá, porque eu conquistei eles, mas são extremamente bairristas. Defende as suas leis. A Revolução Farroupilha, muitas coisas que aconteceram defendendo o Rio Grande do Sul, porque acho que o Rio Grande do Sul é o melhor estado do Brasil. Tenho muitos amigos gaúchos que moram aqui, e nós conversamos e brincamos sobre isso. Mas aqui é só uma ilustração, mais ou menos, de como era o povo daquela época. Amém? Eles queriam atingir Jesus na essência judaica para não deixar que ele apresente a novidade do reino de Deus. Sim, porque Jesus realizando esses milagres, nos dias de sábado, realizando curas, pregando a palavra, independente de tempo, de datas, de horas, ele realizava esses milagres. Amém? E ele mostrava que o reino de Deus é isso. Jesus se coloca diante de pessoas que pensam e agem diferente dele e de seus discípulos. Seus adversários são fanáticos pela tradição, possuem um zelo religioso obsessivo que pode levar a extremos de intolerância. Eles eram intolerantes para aquelas pessoas que não cumpriam com a lei que eles determinavam. Existiam na época os 10 mandamentos também, mas que não eram observados da forma correta. Por que Jesus reage com tanta severidade diante das palavras dos fariseus e dos chefes religiosos de Israel? Porque eles aboliram os mandamentos dados por Deus, colocando em seu lugar mandamentos criados por eles mesmos, com a finalidade de criar um sistema religioso que, ao invés de libertar, oprimia, excluía de maneira desumana. Ao fazerem isso, eles mantinham o povo sob controle. Era a forma deles manter o povo cativo e obediente e temente às suas leis, e que se cumprisse as suas leis, de acordo com o que eles determinavam, de acordo com a vontade deles, e não de acordo com a vontade de Deus. Eles se mostravam extremamente religiosos. Eles eram homens que combatiam o mal. Eles eram homens que pregavam o seu conhecimento religioso. Eles eram os homens que exigiam que o povo cumprisse com as suas leis. Mas eram leis que subjugavam o povo, que colocavam pressão em cima do povo, que deixava o povo escravizado. E Jesus veio abolir essas leis. Quando Jesus apresenta uma nova maneira de tratar as pessoas, o sistema religioso judaico começa a ruir. Como assim? Porque as pessoas que acompanhavam Jesus, devido aos milagres que Jesus realizava, as multidões iam crescendo cada vez mais, eles iam vendo os milagres, as curas que Jesus ia realizando, eles iam vendo as bênçãos que
as pessoas recebiam seguindo Jesus, confiando em Jesus, e isso ele ia arrastando multidões. E isso trouxe um temor sobre os religiosos, sobre os judeus. Eles achavam e perguntavam, mas que religião é essa? O que ele está fazendo? Por que ele está fazendo isso? Com que poder ele está realizando isso? Realizar determinados trabalhos em dia de sábado, por exemplo, poderia trazer maldição para as pessoas. Jesus, no entanto, não proíbe seus discípulos de colher trigo. Aleluia. Os discípulos estavam com fome e eles foram colher trigo no sábado, onde era proibido exercer qualquer atividade no sábado. E isso foi terrível para eles aceitarem essa situação. E por incrível que pareça, nenhuma desgraça caiu sobre eles. Eles achavam, diante da lei deles, que se praticasse tal descumprimento dessa lei, o castigo do Senhor cairia sobre eles. Mas pelo contrário, os discípulos colheram as espigas. Os discípulos, Jesus curou no sábado e no domingo. Jesus fez tanta coisa no sábado e nada de mal lhe aconteceu. O povo que assistia às disputas entre Jesus e os fariseus pôde então perceber que havia algo errado no ensinamento que vinham recebendo até aquele momento. Eles começaram a questionar, vocês pregam para nós que se fizermos tal coisa em determinada data, fora da sua orientação, nós vamos ser penalizados, nós vamos receber castigos de Deus, mas não está acontecendo nada. Pelo contrário, nós estamos vendo pessoas sendo curadas, enfermos andando, paralíticos andando. Jesus pôde mostrar ao povo que algo novo estava acontecendo. Os marginalizados recuperavam a sua dignidade, os leprosos eram purificados, os cegos recuperavam as vistas e os surdos passavam a ouvir, e assim por diante. Então algo maravilhoso aconteceu com a presença de Jesus aí. Algo começou a mudar ali, e começou a se levantar ali uma perseguição muito forte contra Jesus. Começaram a perseguir Jesus, queriam matar Jesus, porque Jesus estava tomando conta de tudo. Amém? Nós vemos aqui, adiante aqui na revista também, o terceiro tópico, que é revelação. Jesus vai além e assume que ele traz em seu corpo a revelação final da justiça de Deus. Jesus cumpre a lei no sentido de que ele a completa, a resume e a faz viável para os homens por meio da sua própria justiça. O relacionamento desse cumprimento espiritual com o cumprimento literal da lei por Jesus Cristo formam a base da justiça do cristão. Amém? Aqui nós aprendemos que a nossa justiça, nós temos como parâmetros para medir a nossa justiça em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso marco regulatório, Ele é o exemplo, o modelo de que nós devemos seguir. Jesus é o exemplo de justiça que todo cristão deve seguir. Nós precisamos conhecer os passos de Jesus, o caminho que Ele fez, o que Ele quis deixar para nós aqui no tempo que Ele palmilhou por essa terra. E através da sua palavra, que é viva e verdadeira, nós precisamos seguir os passos de Jesus. E nós devemos olhar para Jesus. Muitas vezes em determinadas situações, eu me pergunto, o que faria Jesus aqui? Como que Jesus iria resolver esse problema? É a mesma coisa quando o nosso pastor sai de viagem, que nem agora ele foi para a Europa, surgem diversos problemas, diversas situações que você tem que tomar decisões, muitas coisas que acontecem. A primeira coisa que eu fecho meus olhos e penso, o que o meu pastor faria nessa situação? E eu procuro pensar como ele, eu procuro me colocar como ele, para resolver todas as situações que me vêm às mãos. E assim nós devemos ser com Jesus, com o nosso Salvador. Nós devemos olhar para Ele e sentirmos a sua presença,
com o nosso coração sincero: Jesus, o que o Senhor faria nessa situação? O que o Senhor quer que eu faça? A sua vida vai ser muito diferente. Amém? Glória a Deus. O segundo tópico a lei e o cristão, Mateus 5,19. Jesus enfatiza que a grandeza no reino dos céus deve ser medida pela nossa atitude perante a lei. O cristão deve obedecer à lei. Devemos obedecer à lei de Deus, devemos obedecer à lei dos homens, contanto que ela não nos tire da visão e do caminho do Senhor. As leis que os homens criam, que são erradas, contrárias àquilo que Jesus Cristo quer, nós devemos questionar sempre e não aceitar. Ensinar a lei. O discípulo de Jesus deve ensinar a outros o fato que a obediência à lei do Senhor continua válido para os nossos dias, no início de um novo milênio. Nós devemos ensinar a lei do Senhor Jesus nas igrejas, nós devemos ensinar a lei do Senhor Jesus aos nossos filhos, à nossa família, ao nosso vizinho, lá no trabalho. Muitas vezes, só o fato de sermos diferentes, aonde nós estamos mostrando que nós somos de Jesus. Muitas vezes lá no meu trabalho, chegam pessoas nos balcões dos vendedores e começam a conversar, várias vezes aconteceu isso, e começam a conversar com os vendedores e começam a olhar para mim, na minha mesa. Quem conhece lá a loja? O Eduardo conhece, o Maciel conhece várias pessoas, o Edson. Então tem as mesas dos vendedores e a minha mesa no canto, tipo Bradesco assim. E eu percebo que as pessoas ficam me olhando. Aquele lugar que eu estou sentado ali, ele é estratégico, porque eu tenho uma visão ampla de toda a loja e também a audição do que se fala, tudo dentro da loja eu consigo ouvir. As pessoas às vezes estão no café e eu consigo ouvir. Mas eu percebo que ali tem muitos clientes que depois de conversar ali com o vendedor, resolver seus problemas, eles se achegam na minha mesa puxando conversa. Como é que é seu nome, o seu gerente, isso, aquilo, tal, tal. E a pergunta vem, o que você tem diferente? Muitas pessoas já perguntaram isso. O que você tem? Quem é você? Por que você é diferente? E é tudo que eu preciso para começar a falar de Jesus. Então, nós temos que ser assim. A imagem e semelhança de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e vermos que nós somos diferentes, que algo está diferente. Eu pego muitas pessoas olhando e muitas delas vão perguntar o que eu tenho diferente. E eu dou graças a Deus por isso. Precisamos ensinar as leis e o caminho do Senhor. Conformidade, terceiro item, conformidade com a lei, Mateus 5,20. Mateus 5,20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Nós precisamos ser melhores do que os escribas e fariseus. Nós precisamos ser melhores do que aquele povo judeu daquela época, que eram religiosos, que eram orgulhosos, prepotentes e arrogantes. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Nós precisamos viver as leis do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós não podemos mexer em nada dessa lei. Aleluia. Aqui no item 4, cumprimento da lei. O cumprimento da lei pelo cristão deve ser visto à luz da justiça de Deus na vida do cristão. Todos nós somos chamados por Cristo a cumprirmos a lei. Mas se fizermos pela nossa própria força, corremos o risco de gerar tradicionalismo e hipocrisia espiritual como os escribas. É aquilo que nós falamos no começo. Nós precisamos ser humildes. Nós não temos que ser orgulhosos e presunçosos e prepotentes e queremos impor a lei goela abaixo das pessoas, não. Nós temos que ter sabedoria para falar de Jesus, nós temos que ter sabedoria, o momento certo para abordar uma pessoa, um vizinho, um parente e falar sobre Jesus e sobre a sua lei. Amém?
Nós precisamos ter esse cuidado. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. O grande mistério da cruz é o poder de Deus em restaurar homens pecadores e inúteis a Deus em homens valorosos para o seu reino. Sua marca mais poderosa é a presença da sua justiça, implantada no coração do homem regenerado. Pelo sofrimento de Cristo, nós recebemos não somente o direito de filhos, como a própria natureza da justiça de Deus. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos dar direção, para nos conduzir aos céus. Amém? Eu vou ter que agilizar um pouco aqui. B. Carregando Ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fossem sarados. A consequência natural do sacrifício de Cristo faz com que os homens, antes pecadores, passem a viver de acordo com a justiça de Deus, e não de acordo com a justiça dos homens. Amém? Precisamos saber que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu na cruz para nos dar graça, para vivermos a sua justiça e os seus mandamentos. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus Cristo nos santificou e nos deu redenção. Ele nos abençoou e nos dá graça para vivermos aqui nesta terra. Amém? E vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedendo de verdade. Precisamos nos revestir do amor de Deus, para que possamos vencer o pecado, para que possamos vencer todas as lutas aqui nessa classe. Amém? Cheios do fruto de justiça, a qual mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto de justiça. Precisamos apresentar ao Senhor frutos de justiça. Amém? Socorrer aos necessitados, ter uma palavra sempre para ajudar as pessoas, estender as nossas mãos àquele que precisa, falar do amor de Jesus, amém? Mas também orientar as pessoas. A lei e a justiça do cristão. O texto de Mateus 5 deve ser entendido de forma dupla. O cumprimento da lei foi sim literal. O próprio autor da lei demonstrou a forma correta de viver que parecia impossível, mas e nós? Não devemos vivê-la, ensiná-la corretamente até o final dos tempos? Para homens pecadores entregues aos desejos da carne, a lei é um revelador da iniquidade humana. Mas para o coração redimidos e regenerados, a lei é a norma básica da vida cheia de justiça, vinda do alto. Agora, o cumprir da lei é feito a cada dia por cada cristão que se entrega humildemente ao seu Senhor em obediência e reverência. Não é uma questão de abolir ou diminuir, ou até de seguirmos a lei. Amém? A lei do Senhor, ela nos dá graça para mostrarmos que somos santos, que somos corretos, que estamos vivendo uma vida em abundância, que estamos vivendo uma vida na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos fazendo, cumprindo os mandamentos deles. Mas, para aqueles que não cumprem a lei, ela serve como acusação, como acusador. Ela vai demonstrar o caráter de cada um, que você não obedece à lei, sim, porque o Senhor, Ele vai punir a quem não cumpre a sua lei. Chega um momento que Deus vai puxar o seu tapete e Ele vai te espremer. Então, por isso, é importante que vivamos de acordo com as leis do Senhor e com as palavras do nosso Mestre. Não devemos avaliar a nossa visão sobre a lei de Deus. Se Cristo a cumpriu e nós comanda a cumpri-la, nós devemos fazê-lo conscientes de que temos recebido de Deus tudo o que precisamos para amar essa lei, viver na justiça de Deus e produzir frutos de justiça a cada dia ao nosso redor. O Senhor nos dá graça, Ele nos dá força e entendimento para que possamos viver de acordo com a sua lei. Só depende de nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. O tempo passa muito rápido, né? Muitas vezes não dá para a gente explanar aqui tudo que nós gostaríamos, mas eu creio que o Senhor falou conosco nessa manhã. A lei do Senhor está presente. Jesus não veio para abolir a lei, mas Ele veio para simplificar. Ele veio para nos ajudar a compreender melhor. Glória a Deus. Então tá bom, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, aqui foi ministrada a Tua palavra. Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração foi passado aos nossos irmãos, à Tua igreja. E eu te peço, Senhor, que nessa manhã cada um possa entender, Senhor, os seus propósitos. Que cada um possa entender, Senhor, que a lei do Senhor é perfeita e justa e fiel. E que a lei do Senhor é que vai nos conduzir, Senhor, para a terra celestial. Senhor, não adianta, nós queremos ser orgulhosos, prepotentes e arrogantes, que nós não vamos a lugar nenhum, Senhor. É a Tua graça, é a Tua misericórdia que nos concede poder para cumprir a Tua lei. Dá-nos força, dá-nos entendimento, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, nessa manhã, para que nós possamos Te adorar, para que nós possamos, Senhor, praticar a Tua vontade aqui na terra, para que nós possamos, Senhor, encontrar o caminho reto que nos leva aos céus. Muitos de nós, Senhor, estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, os nossos últimos passos, e o nosso pedido nessa manhã como igreja, Senhor, não nos deixe errar os próximos passos. Senhor, são os mais importantes da nossa carreira, são mais importantes do que o início da nossa carreira, são os últimos passos. Jesus, tenha misericórdia da Tua igreja, da minha vida, da minha família, não deixe errar esses passos. Senhor, socorre-nos, ajuda-nos, e se estivermos, Senhor, fazendo algo errado, mostra-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Nós Te adoramos, glorificamos o Teu nome, Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse domingo de manhã, Senhor, para Te adorar, para aprendermos mais do Senhor. Amém?